tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre um tema que eu gosto muito de falar, que é algo sobre que eu tenho vivido, eu tenho corrigido na minha vida em alguns momentos eu avanço, em alguns momentos a gente regride, mas o importante é que em todo momento a gente tem que estar corrigindo e retomando sobre esse tema, que é sobre o propósito. Eu gosto muito de falar sobre ele, então eu fico meio empolgada às vezes. Quando a gente fala de propósito, a gente pensa, a gente precisa entender quem nós somos, para que nós viemos, quais são as minhas potencialidades, o que eu faço de bom, o que eu faço que não é tão bom assim, qual é a minha dificuldade. E quando a gente pensa nisso, a gente volta para dentro, a gente volta para dentro de nós mesmos, né? Então, quando a gente pergunta isso, qual é a minha potencialidade, o que eu faço de bom? Se eu perguntar isso para você agora, talvez você vai ficar um pouco pensativo, né? O que eu faço de bom? No que eu sou bom? Qual é o meu propósito de vida? Por que eu pergunto isso? Por que eu estou perguntando que você, no que você é bom? Porque geralmente Deus vai nos usar naquilo que nós temos de melhor, nas nossas habilidades, naquilo que Ele nos deu de melhor. Então, quando nós falamos sobre isso, sobre a nossa facilidade e a nossa habilidade está geralmente vinculada ao nosso propósito. E eu sempre lembro de um brinquedo quando falo em propósito. Provavelmente você já brincou, você já comprou, você já deu de presente um brinquedo chamado Lego. Isso é mundialmente famoso. O Lego, ele vem dentro de uma caixinha com as pecinhas ali todas embaralhadas e soltas com um manualzinho de instrução. O Lego, ele tem peças sobrando, né? Meu filho geralmente monta Lego e ele monta, pronto, o brinquedo ficou pronto e geralmente tem peças sobrando dentro desse saquinho. Porque caso você perca uma peça, caso você queira colocar uma peça a mais, tem ali a pecinha sobrando. Mas diferentemente do Lego, a nossa vida não é assim. Diferentemente dessas peças que sobram, Deus não criou o mundo com peças sobrando. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus criou o mundo, quando Deus pensou em você, quando Deus criou você, Ele não pensou assim, eu vou fazer essa pessoa, eu vou deixar ela aqui como uma pecinha que está sobrando no mundo. Caso essa outra peça principal e mais importante falte, eu coloco ele. Então, queridos, eu tenho essa notícia para falar para vocês. O mundo não é uma caixinha de Lego. Nós não somos peças que sobram. Você não é uma peça que está sobrando no mundo, uma peça que está esperando ser usado. Uma outra notícia maravilhosa: você foi feito com um propósito. Você foi feito para cumprir algo no mundo. Você foi feito para deixar uma marca, para deixar um legado no mundo. Então, se você está aí tendo uma atitude de uma pecinha que está sobrando dentro do pacote, é a hora de você repensar. É hora de você repensar qual é o teu propósito, é hora de você repensar qual é o meu objetivo de vida, para que eu fui criado? Quando eu fui criado, no que Deus estava pensando? Para que eu fui criado? E a Bíblia, ela traz uma história muito interessante. Ela está lá em livro de Juízes, no capítulo 6, versículos 11 e 12. Depois ele segue até o 15. Essa história é sobre Gideão. Gideão, a Bíblia fala assim, Gideão, ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. E eis que um anjo do Senhor apareceu para ele e falou assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Então, vamos imaginar essa cena. Gideão, ele estava escondido dos midianitas, que era um povo que oprimia eles. Então, eles tinham que pegar toda a colheita e dar para os midianitas. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava escondido dentro de um lugar de prensar uvas, ele estava malhando o trigo. Começando por aí, então ele estava escondido, ele estava com medo. Ele não sabia o que ele tinha, o que Deus tinha de propósito para ele no mundo, porque ele estava ali escondido e com medo.
E o anjo do Senhor apareceu para ele e falou assim: Ei, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Imagine, pensa no susto de Gideão, no susto que ele levou. Peraí, que poderoso guerreiro? Se eu estou aqui escondido, eu estou com medo, eu não sou poderoso nem guerreiro de jeito nenhum. Mas Deus conhecia ele. Deus conhecia além daquilo que do que ele achava dele mesmo. Deus conhecia o propósito dele, porque Deus fez ele para um propósito. E Deus chamou ele. O Senhor se voltou para ele e disse assim: com a força que você tem, vá, liberta Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? Sabe qual foi a resposta de Gideão para Deus, para o anjo do Senhor? Ele falou assim: como que eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Então, o que Gideão achava? Que ele era uma pecinha de Lego que estava sobrando no pacote. Peraí, Senhor, o Senhor quer contar comigo? Eu sou o menor da minha tribo. A minha tribo é menor, eu sou o menor da minha tribo, então eu não sou nada. Deixa essa pecinha sobrando aqui de lado. Eu não sou relevante para o mundo. Mas o Senhor chama ele pelo propósito dele. Fala: levanta, forte e poderoso guerreiro. Você tem algo para fazer. Você precisa fazer algo, além de ficar escondido, fazendo um pouquinho, malhando um pouquinho de trigo para você comer. Você tem algo para fazer, você tem um povo para libertar. Então, eu quero te chamar a atenção hoje. Será que você está como o Gideão, com medo? Será que você está escondido, fazendo simplesmente algo para o seu próprio sustento? Será que Deus não te chamou para algo melhor do que isso? Será que Deus não te chamou para algo maior do que isso? E você está achando que você está sobrando no pacote do Lego de Deus? Será que você está se colocando como uma pecinha extra? Pois eu tenho essa notícia para você mais uma vez: você não é uma peça extra. Você não está sobrando no pacote. A sua vida foi feita para cumprir um propósito. Você foi feito para cumprir um propósito. Você foi feito para trazer vida à vida de alguém. Você foi feito para suprir a necessidade de alguém. Você foi feito com um propósito. Então eu quero deixar essas perguntas para você. Quem é você? Qual é a sua potencialidade? Qual é a sua dificuldade naquilo que você precisa melhorar? Para que Deus te criou? Você está cumprindo esse propósito? Ou você está com uma pecinha extra dentro da caixinha de Lego? Fica aí esses questionamentos, porque só quem pode responder é você com a ajuda do Espírito Santo.